Olá, gente, mais um dia e vamos realizar hoje a atividade de, muito bem, português, página 22. Então, abra o livro de vocês, porque o tema é crianças escritoras. E aí, vocês acham que crianças podem ser escritoras? Muito bem, podem sim, assim como os adultos. Tem muita criança que sonha em fazer o seu próprio livro. Então, vamos aprender um pouquinho hoje com essa atividade sobre crianças escritoras. Então, vamos lá, acompanhe na leitura, tá? Você gosta de criar histórias? Sabia que não são apenas os adultos que podem escrever e publicar livros? O texto que você vai conhecer traz informações sobre crianças que se tornaram escritoras e que já têm seus livros expostos em livrarias. Veja o que elas fizeram para conseguir isso. Aí tem a imagem, né, de um menino digitando sua história. O tema da história dele é o sapo. E depois ele vendo seus livros, né, em uma livraria. Então vamos lá. Ler. Veja a seguir a reportagem da página 4 da folhinha, o suplemento infantil, que você já conheceu no módulo anterior. Vocês lembram que a atividade anterior teve o tema do o livro suplemento infantil? Então, o texto, uma ideia na cabeça, um livro na mão, é uma reportagem. O jornalista que escreveu uma reportagem relata fatos reais, fatos que realmente aconteceram, e não fatos inventados, aqueles fatos fictícios, criações da nossa imaginação, tá? Então, o que vamos ler foram coisas reais, que realmente aconteceram. Então, vamos lá. Uma ideia na cabeça, um livro na mão. A letra é tão pequenininha. A tia Débora vai colocar o óculos para acompanhar juntamente com vocês, tá? E aqui do meu livro, para tentar enxergar melhor. Então, vamos lá. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água, peixes, polvo e outras criaturas do mar. Começaram a entrar pela janela e pelas portas. Francesco Iones, 7, sonhou com isso quando tinha 5 anos. Assim que acordou, contou tudo para a mãe, que digitou o que ouviu. 3 meses depois, a história ganhou nome, O Quartário, e virou livro. No final do ano passado, o nosso escritor teve até tarde de lançamento, em que escreveu nos livros que autografou. A mensagem, espero que goste, publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Para uns é mais fácil. O pai de Francisco é dono da Companhia Editora Nacional que publicou O Quartário, R$ 37,90. Para outros, porém, é preciso entrar na fila das editoras. Na tentativa de ter histórias aceitas. Fabiana Medina, editora assistente da Publifolha, conta que essas empresas costumam receber vários textos novos todos os dias, mas muitos são reprovados porque são mal escritos. Não combina com o tipo de livro que a editora faz, e etc.
Olivia Muniz, 12 anos, foi uma das que conseguiu ter sua história escolhida. Aos 6 anos, a menina encucou com a ideia de desenhar coisas vistas de cima. O pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador, como as da garota. O amigo ilustrador, Fábio Iabo, que fez mais ilustrações como as da garota. Com o trabalho pronto, Fábio bateu na porta da Publifolha, que gostou e resolveu publicar. Assim nasceu As Coisas Vistas de Cima, R$ 14, que leva na capa o nome de Olivia e de Fábio. Outra opção é pagar para ter o seu livro nas mãos. Foi assim com Ana Luísa Borba Silva, 12. Conseguiu estrear no Mundo das Letras, Clube Pink, R$ 20, que conta a história de um colégio só de meninas. Já está no segundo volume. Os 2 livros foram publicados pela Escorte-se Editora, que cobra a partir de R$ 1.000 para uma tiragem mínima de 50 exemplares. Escolhi o ilustrador e aproveitei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Mas a melhor parte foi assinar Ana Lu, seu apelido, no autógrafo. Ela fez lançamento em uma livraria pequena e na Saraiva, que tem seus livros na prateleira. A internet é também um bom caminho para virar escritor. Veja quadro ao lado e leia o texto da página 6. Então, aí embaixo tem, né? Aí embaixo tem o significado de cada palavra, autografar, publicar um livro, Publifolha, estrear no mundo das letras, tiragem de um livro, fazer lançamento de um livro e Saraiva, tá? Então, vamos lá para a nossa troca de ideias. Você gosta de inventar história e escrevê-las como as crianças das reportagens que lemos? Por quê? Se você escreveu um livro, como ele seria? Escrevesse um livro, como que esse livro seria? Então, vocês pensem aí, tá? Entender o texto. Qual é o nome do garoto que apareceu na foto maior? Qual o nome dele? Em que lugar da página você encontrou esta informação? Número 2. Qual é o assunto do primeiro parágrafo do texto? Número 3. No 6º parágrafo, lemos: o pai adorou os desenhos e, 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador. De quem é o pai citado nesse trecho? De quem é o pai citado nesse trecho? Desculpa. Número 4. Pinte a frase em que a palavra se destaque. Significa o mesmo que opção no 8º parágrafo. Aí tem. Letra A. Os alunos têm orientação do professor para resolver os exercícios de aula. B. Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões e eu achei que foi uma boa escolha. Ou C. Certas crianças têm dificuldade para ficarem quietas e caladas. Então, qual é
o nome que se destaca, né, significa o mesmo de opção. A, A, B ou a C. Número 5. Observe a palavra assim. No nono parágrafo. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12, conseguiu estrear no mundo das letras. A palavra destacada significa desse modo, desse jeito. Nesse trecho, qual foi o modo que Ana Luísa escolheu para estrear no mundo das letras? Aí tem o primeiro quadrado, escreveu um livro. O segundo, escolheu um ilustrador para o seu livro. E o terceiro, pagou para publicar seu livro. Então, vocês vão lá e vejam o que Ana Luísa teve que fazer, tá bom? A próxima atividade, assinale o trecho que apresenta o fato principal da reportagem que lemos. Aí o primeiro quadradinho tá assim: um garoto acorda no meio da noite e percebe que o seu quarto está cheio d'água. O segundo tá assim: publicar um livro é o desejo de muita gente pequena e grande. Então vocês vão assinalar somente o trecho que apresenta o fato principal da reportagem que lemos, tá bom? Número 2. Liga os nomes das pessoas citadas na reportagem a que elas fizeram. Então, cada nome aqui falou alguma coisa na reportagem. Então, vocês vão ligar o nome à fala da pessoa, tá? Aí tem A, Francesco Yunes, B, Fabiana Medina, C, Olivia Muniz, D, Fábio Iabo e E, Ana Luísa Borba Silva, tá? Estudar a língua. Você já estudou? Com certeza, né, gente? E estamos estudando. Os sinais de pontuação. Aí tem ponto final, exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, travessão, vírgulas e reticências. Número 1. Leia o trecho da reportagem da Folhinha. Aí tem o trecho. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que em seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Aí, letra A. Pinte os pontos finais. Aí, primeiro vocês vão pintar os pontos finais, né, desse trecho. E a B, para que serve o ponto final? Então, para que serve o ponto final? Aí vocês vão escrever. A número 2. Como você viu ao ler a reportagem, a fala de Ana Luísa foi marcada por aspas. Também é correto indicar a fala de alguém usando os 2 pontos e o travessão. Use-os para pontuar a fala de Ana Luísa. Aí tem uma fala aí da Ana Luísa. Ana Luísa disse: escolhi o ilustrador e provei os desenhos. Aí vocês vão pontuar, certo? Aí, número 3. Acrescente as palavras Lula e tubarões ao trecho abaixo e pontue corretamente. Então, aí tem uma frase onde que vocês vão acrescentar lulas e tubarões e vão usar os sinais que precisam, certo? 4. Leia em voz alta as frases a seguir. Aí tem aí. A internet é um bom caminho para virar escritor? A internet é um bom caminho para virar escritor? A internet é um bom caminho para virar escritor? A internet é um bom caminho para virar escritor.
Aí vocês leem aí em voz alta, tá bom? Para fixar as pontuações. Estudar a língua 2. Veja estes trechos da reportagem da Folhinha. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento, em que escreveu no seu livro que autografou a mensagem. Aí as aspas em azul. Espero que goste. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Aí tem aí, né, marcando com um rosê. Os sinais destacados de azul chamam-se aspas. Junte-se a um colega para resolver as atividades a seguir. Mas estamos sozinhos, quarentena, mas dá para vocês fazerem sozinhos, tá? Número 1. Observe o uso das aspas no trechos anteriores. Reflita sobre isso e converse com o colega para tentar responder oralmente aos itens seguintes. Aí tem letra A, letra B, tá? Leia aí. Letra A e a letra B. Vamos lá, página 27, que tem assim, pergunta assim. Retiramos os 2 pontos e as aspas do poema de Tatiana Beliquim. Leia-o, descubra onde falta esses sinais e coloque-os no lugar correto. Aí tem um trecho de um poema, aonde que vocês irão colocar as pontuações corretas, tá bom? Porque foi tirado as aspas e 2 pontos. Ao ver uma velha coroca fritando filé de minhoca, o Zé Minhocão falou pro irmão: não achas melhor ir pra toca? Então, pontue aí, é só pontuação. Número 3. Agora observe o uso das aspas nesta frase. 3 meses depois, a história ganhou nome, O Quartário, e virou livro. A. Converse com um colega e responda. Por que as aspas são usadas em quartário? Então, o livro quer saber por que as aspas são usadas em quartário. E a B. Encontre na reportagem outros 2 exemplos desse uso das aspas. Escreve a seguir. Então, vocês vão lá no texto da folhinha 4, né? E vão procurar 2 exemplos que eles são usados aspas, tá? E a nossa produção de texto, que tá bem legal. Então, vamos lá. Francesco Yunes transformou de seus sonhos em uma história, que até foi publicada em um livro. Como ele, você tem sonhos enquanto dorme, não é? Pois é. Você também criará uma história a partir de um dos seus sonhos. Lembre-se de um sonho que teve. Quanto mais estranho ele for, mais surpreendente e interessante será a sua história. Para começar esse trabalho, conte sua experiência oralmente, né? Só que você não precisa contar oralmente. Vocês vão escrever no caderno de português, tá? Um sonho que vocês tiveram e prestando atenção nos pontos, tá? Você vai precisar de aspas, reticências, tá bom? Vírgulas, ponto de interrogação, ponto de exclamação. E vai contar esse sonho bem legal, tá? E aí é isso. Bem simples a nossa atividade de português.
tá bom? E a produção de texto tem que ser feita dessa vez, tá, gente? É uma história de vocês, sendo contado por vocês, tá? Usem a criatividade para ilustrar ela. Podem fazer desenhos também depois da escrita. Então, ó, na página 30 foi cancelada a atividade. E na página 31 também foi cancelada. Mas vocês podem ler, tá? Só ler essa historinha aí, tá bom? Podem ler. E aí, caprichem na atividade de vocês, tá bom, gente? Porque semana que vem vamos fazer a nossa culminância, tá? Sobre o projeto de leitura, tá bom? E aí vai ter uma pessoa bem legal nos assistindo na videochamada, que é a tia Cláudia, tá? Então vocês terão que construir um pássaro, tá? Um pássaro para apresentarem na nossa culminância, tá bom? Beijo, fique com Deus. Até a próxima.